Seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar a Bíblia com os Salmos. E hoje eu quero reforçar com você, através do Salmo 9, nesse dia 10 aqui, nós vamos aprender um pouco mais, ou praticar um pouco mais, sobre a divisão do texto em parágrafos, ok? Então, fica no vídeo e bora aprender! Antes de começarmos esse estudo, você que já faz parte aqui do projeto A Bíblia é Simples, pega esse vídeo e envia para mais alguém. Envia para um amigo, aperta o botão de compartilhar aí, manda para um parente, para um familiar, para um irmão da igreja, para que mais pessoas sejam então impactadas, sejam abençoadas e possam ter a sua experiência com a Bíblia completamente transformada. Então, vamos para o texto. Eu separei aqui para vocês o Salmo 9, na versão NVI. E o texto diz assim para nós: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Verso 11. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Interlúdio. Pausa. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Pausa. Pois bem, nós temos aqui esse texto, e é um texto bastante comprido, bastante longo, e nós vamos trabalhar a divisão de parágrafos. E a primeira coisa, o primeiro parágrafo que eu percebo aqui, está nos versículos 1 e 2. Nos primeiros dois versículos, o salmista ele vai louvar a Deus como uma forma de introdução ao Salmo. Ele introduz o Salmo louvando ao Senhor. Depois, nós vemos aqui, dos versículos 3 a 6, que o salmista ele vai falar sobre as ações de Deus para com seus inimigos. Então, quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, defendeste o meu direito e a minha causa, repreendeste as nações e destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. Olha só. O inimigo foi totalmente arrasado, né? Desarraigaste a cidade, já não há quem dela se lembre. Então, Davi, aqui o salmista, está falando-nos sobre o que Deus faz com os inimigos, né? Sobre a sua justiça, né? Julgando, lembrando sempre que Deus faz isso com justiça, ok?
O terceiro parágrafo que eu percebo aqui é o parágrafo que vai do versículo 7 ao versículo 12. E aqui o salmista vai nos recitar atributos de Deus, ou que seja isso, características da pessoa de Deus. Por exemplo, você vai ver aqui, ó. Vamos acompanhar. O Senhor reina. Deixa eu pintar aqui, ó. O Senhor reina, ou seja, ele é um rei soberano para sempre. O Senhor é eterno. O Senhor estabeleceu o seu trono, mais uma vez aqui, o fato dele ser rei, para julgar. Ele é juiz. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Ele não só é um juiz, como ele é justo. Governa, mais uma vez aqui a questão de ser rei, né? Governa, aqui também a gente tem uma coisa, governa os povos. Ele não governa somente um povo, ele não é rei somente de um povo, ele é rei de todos os povos, com retidão, mais uma vez aparecendo a questão da justiça aqui. O Senhor, ele é refúgio, e não só refúgio, como também uma torre segura, ou seja, ele é alguém em quem nós podemos ter confiança, alguém em quem nós podemos de fato nos refugiar, né? Ter proteção. O Senhor, aliás, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Nome, aqui, traz para nós a ideia do poder, né? No Antigo Testamento e também no Novo, na Bíblia como um todo, nós temos a questão de que o nome indica quem a pessoa é, ou remete a aquilo que a pessoa é, ou as atribuições ou os atributos da pessoa. Logo, nome aqui, de fato, traz a ideia de que Deus é poderoso para que nós possamos confiar nele, ou seja, ele é totalmente digno de confiança. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Deixa eu pegar aqui o jamais abandonas os que te buscam. Ou seja, aqui a gente tem a ideia de que Deus, ele é fiel. Deus, ele não abandona. Deus, ele cumpre aquilo que ele falou. E quem buscá-lo nunca será abandonado por ele, ok? Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Mais uma vez aqui, reina. A ideia do rei. Proclamem entre as nações os seus feitos. Os seus feitos aqui traz a ideia das ações de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus faz. Sua onipotência. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Tem uma questão aqui no não esquece, que Deus de fato ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e aqui no caso está remetendo novamente à justiça de Deus, ok? Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ou seja, ele há de julgar aqueles que fizerem mal, aqueles que fizerem mal ao próximo ou que pecarem. E também ele não ignora o clamor dos oprimidos. Aqui nós vemos que Deus ouve o clamor, e não somente que ele ouve, mas que ele não ignora, ou seja, ele dá atenção. Aqui nós temos a ideia de que Deus ele está próximo da criação. Não que Deus, como os deístas, né, falam, que Deus ele criou, fez a criação e então deixou a criação ao bel prazer da sua própria criação. Não. Deus de fato ele se relaciona com a criação. Então ele não ignora o clamor dos oprimidos. Veja quantas características sobre Deus nós podemos enumerar aqui. Se você quiser, volta um pouquinho o vídeo e vai anotando cada uma dessas características aí num caderno. Senão o vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Pois bem, e aqui eu vejo um quarto parágrafo que vai do versículo 13 ao 14, que aqui é uma oração de Davi clamando por misericórdia. Isso, misericórdia. Olha só, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me. Ele precisa de salvação, ele precisa ser
liberto ou livre. Ele precisa ser livre de uma situação que está ocorrendo naquele momento com ele. Agora nós temos um próximo parágrafo, que é o nosso quinto parágrafo, que vai do versículo 15 ao 18. Veja, caíram as nações na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. Então, isso aqui, esse parágrafo, Davi, ou o salmista, está retratando um retrato da justiça de Deus. Ele fala tanto do que Deus faz em justiça contra os ímpios, como o que Deus faz com justiça com relação àqueles que precisam de Deus, certo? É uma justiça aqui, no caso, também uma justiça social, porque ele está falando que os pobres nunca serão esquecidos e nem se frustrará a esperança dos necessitados. E aqui nós podemos entender uma justiça social dentro do próprio povo de Deus, né? Pois bem, então esse aqui tem um retrato da justiça e, é claro, está aqui, ó, o Senhor é conhecido pela justiça que executa. E agora nós temos então o último parágrafo, que é justamente Davi clamando pela justiça de Deus. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações em tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Davi aqui clama a Deus pela sua justiça, para que Deus execute a sua justiça de tal forma que os homens percebam que não passam de seres humanos e que, de fato, quem executa a justiça e, de fato, executará a justiça, que não deixará ninguém impune, é o Deus que está sobre todas as coisas. Veja só, agora eu vou diminuir um pouquinho a letra aqui, só para a gente perceber o seguinte. Veja comigo aqui todos os títulos dos parágrafos. Ele começa louvando a Deus, depois ele fala sobre o que Deus fez com os seus inimigos, depois ele fala sobre quem Deus é. Olha só como Davi vai falando. Depois ele fala sobre quem Deus é, sobre Deus ser rei, Deus ser justo, Deus ser digno de confiança. Então ele vai orar pedindo por misericórdia. Depois porque ele quer orar sobre justiça. Depois ele fala sobre a justiça de Deus, retrata a justiça de Deus de forma visível no seu louvor. E então ele clama por esta justiça. É interessante. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma irmã que perguntou assim: professor Hudson, eu posso usar os salmos para orar como se fosse uma oração? Porque eles retratam muito aquilo que eu vivo, aquilo que as pessoas vivem. E eu falei, é exatamente esse o propósito dos salmos. Eles são louvores, são cânticos, são músicas como se fosse uma harpa cristã, né, um cantor cristão, enfim. E que era uma coleção que os judeus utilizavam. E então eles repetiam aqueles louvores. Logo, não é problema nenhum, a gente faz bastante isso, inclusive nas nossas lives, nos nossos programas, que é usar o Salmo 119, um versículo daquele, para então fazer uma oração. E não tem problema nenhum usar esses salmos, pelo contrário, quando a gente usa as escrituras para então orar, é muito mais certo de que as nossas orações serão ouvidas e atendidas, porque estaremos orando conforme a palavra de Deus de fato. Davi faz exatamente isso. Ele começa louvando a Deus, ele fala sobre as ações de Deus para com os seus inimigos, ou seja, ele recita aquilo que Deus já fez, ok? Porém, aqui, ó, é o centro do texto, ele fala sobre quem Deus é, sobre o que ele conhece de Deus, sobre o que ele já aprendeu sobre Deus, inclusive na própria lei do Senhor. E a partir daquilo que ele aprendeu sobre Deus, então ele usa isso aqui para basear a sua oração. Deus é um Deus
que tem misericórdia. Ele fala aqui, ó, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Olha só, os que confiam em seu nome, o Senhor não abandona quem te busca, ou seja, o Senhor é um Deus que tem misericórdia. Então, porque eu creio nisso, eu vou orar assim. Porque Deus é justo, porque Ele reina e vai julgar, porque Ele julga o mundo com justiça, então eu clamo por justiça. Está vendo só? O conhecimento de Deus nos leva a orar corretamente. Quanto mais você conhecer sobre Deus, mais as suas orações serão orações de fato que Deus ouve e atende. Que Deus te abençoe nesse dia. Espero que este momento de estudo tenha sido edificante para você. Se você ainda não compartilhou com ninguém, manda esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga, para algum parente, para algum irmão da sua igreja, de forma que essa pessoa seja também abençoada. Que Deus te abençoe e até a próxima.